Resumo semanal de Quando Me Apaixono. Saiba tudo o que vai acontecer nessa semana. A Renata finalmente chega na casa do Augusto. Augusto está à disposição de Renata para o que der e vier. A Renata precisou fugir no avião particular de Augusto para fugir da polícia. Isso porque o Honório foi preso graças às armações de Branca. E com isso Gonçalo foi rápido, procurou a Renata e contou o que estava acontecendo justamente no dia em que Jerônimo preparou um jantar maravilhoso para ela, com clima romântico, enfim, com tudo com direito a uma reconciliação. Só que o Gonçalo contou tudo o que tinha acontecido para a Renata e não deu tempo nem de sequer ela fazer uma última ligação para o Jerônimo. Aí agora finalmente a Renata chegou lá na fazenda do Augusto. Augusto pede para que a Renata fique tranquila e que se sinta em casa. Ele está com um sorriso, gente, de orelha a orelha por ter ela ali novamente em sua fazenda. Daí ele começa a paparicar um pouco a Renata, que está com a cara mega fechada, mal-humorada, pois ela não queria estar ali. Augusto diz que a partir de agora essa fazenda será sua e que você poderá andar livremente por aí e que você se sinta à vontade, mas eu peço que você não passe as barreiras de minha fazenda para que ninguém desconfie que você está aqui. Renata diz que ela gosta muito de estar ali naquela fazenda, porém, nessa circunstância, ela se sente como uma presa ali. Augusto diz a Renata, se aproximando até demais dela, que ela não está presa. Renata diz que não é por causa de você nem pela fazenda, mas sim por causa das circunstâncias. Quando alguém não pode ficar livre, à vontade para fazer o que quer, as coisas tendem a ficar tipo um peso, algo. Então ela começa a se explicar ali para o Augusto. E o Augusto fica todo compreensível, se aproximando até demais dela. E Renata dá um passinho para trás e diz que espera que toda essa nuvem negra que está rondando sua cabeça logo passe. Aí ela fica um pouco apreensiva enquanto o Augusto fica ali lhe encarando. Lá na delegacia, onde o Honório está preso, o pai de Renata, junto com o Matias, ainda estão por lá e o Jerônimo foi lá para tentar alguma pista para encontrar a Renata, pois eles tinham um jantar romântico previsto para aquele dia. Quando o Gonçalo expulsou o Jerônimo, ele se aproxima do Gonçalo e diz então que precisa conversar com ele e diz que ele tem um assunto pendente com a Renata para hoje e que ele precisa conversar com ela. Aí o Gonçalo então diz para o Jerônimo que essa conversa terá que esperar por um bom tempo. Renata não está localizável e pede para que o Jerônimo não insista com isso. Jerônimo concorda, tudo bem, senhor Gonçalo, mas há algo que eu preciso conversar com ela e eu queria pelo menos falar com ela por telefone. Gonçalo diz que ninguém mesmo sabe onde ela está, apenas ele, que ele não vai contar para ninguém o paradeiro da Renata. Matias fica todo ali escutando a conversa e diz então para o Jerônimo que ele acabou de escutar o que seu pai acabou de falar e pede que o Jerônimo respeite essa situação e que agora ele já não tem mais nada o que fazer ali e pede que o Jerônimo saia dali agora mesmo, expulsando o Jerônimo da delegacia. Jerônimo é todo educado e pede licença e então se retira. Nisso, o Matias fala: papai, espero que você não diga a esse desgraçado o que está acontecendo com a Renata. Gonçalo diz que quanto menos pessoas souberem da Renata, melhor. E diz que se por acaso eles precisarem da ajuda do Jerônimo, ele terá que uma hora ou outra contar sobre a Renata. Matias implora para o Gonçalo manter Jerônimo longe de tudo o que está acontecendo. O Matias então pede para que o Gonçalo confie nele, que lhe conte o que se passa com a Renata, onde ela está, tudo. Gonçalo pede para que o Matias respeite esse momento também e que ele não vai contar nada a ninguém, porque isso é para a proteção de todos e que o Gonçalo está lá para proteger a todos. Constância chega correndo lá na delegacia e pede para que o Gonçalo lhe conte que tudo o que está acontecendo é mentira. Gonçalo conta que é verdade, o Honório foi preso e que todos foram pegos desprevenidos depois do que a Branca está fazendo e que ela está tentando fazer um inferno da vida de todos eles ali, ela está. E pede para que a Constância seja forte nesse momento, porque isso é o que exige o momento, que todos suportem tudo o que está acontecendo e fica ali consolando cada vez mais a sua irmã. Na fazenda do Augusto, o Augusto está dando ordens expressas para o Ezequiel não deixar que ninguém descubra que a Renata está ali. O Ezequiel pergunta para o Augusto se a senhora Renata vai passar muito tempo por ali. Augusto diz que ainda ele não sabe, mas que ele espera que sim, e a única coisa que ele exige é que ninguém mesmo saiba que ela está por ali.
Aí o Ezequiel diz que pelo andar da carruagem, logo logo a senhorita Renata será sua mulher. Aí o Augusto coloca um sorriso no rosto e diz que sim, isso é verdade, parece que tudo está assim encaminhando para isso. De repente parece que uma nuvem negra passa pela cabeça do Augusto e ele muda totalmente o semblante, pedindo para que Ezequiel não lhe faça perguntas, pois eu já lhe disse que eu não gosto de ser interrogado sobre nada. E então, por que você está aqui? E você não está aqui para apostar em nada, e sim para obedecer e dar uma verdadeira bronca no Ezequiel. O homem muda da água para o vinho em questões de segundos e o Ezequiel abaixa a cabeça para ele, dizendo, está bom, sim, senhor. Na fazenda, Augusto está falando com Roberta. Ele diz a ela que teve uma emergência. Ela acredita nele e pergunta quando ele vai voltar à cidade. Ele diz que não tem ideia ainda. Então ela pergunta se ela deveria ir até lá. Ele dá um não a ela bem grande e diz que essa seria uma péssima ideia. Ninguém pode saber que nós dois temos um relacionamento. Ele diz a ela que eles vão conversar logo em breve e desliga o telefone. Então ele lamenta sobre como ele quer Renata para ele e como ele está tão feliz por tê-la, pelo menos em sua fazenda com ele, e como ele gostaria de gritar para o mundo que a Renata está em sua fazenda com ele, principalmente para o Jerônimo ouvir. E o Augusto continua arrancando suspiros por aí, acelerando o coração da mulherada, menos da Renata. A amiga louca de Roberta entra gritando sobre como o Augusto está com outra mulher. Roberta pergunta se ela sabe alguma coisa sobre ela, e ela diz que não, mas ela sabe que há alguém. Roberta então ri com conhecimento de causa, mas não diz que essa suposta amante, essa mulher que está com Augusto é ela. E daí então a Roberta trai a confiança de sua melhor amiga e claro que isso vai ter volta, vai ter retorno. O Honório chega para julgamento e nota que a sua mulher está lá, a Constância. Constância corre para lhe dar um abraço e o Honório pergunta se há alguma informação sobre tudo o que está acontecendo. O Matias diz que eles estão tentando de tudo para provar a inocência de Honório e também de Renata, porque agora já tem até mandado de prisão para a mulher. O Honório diz que está preocupado e que vai falar toda a verdade. Gonçalo afirma para o Honório que ele não está só. Honório diz que para que eles possam conseguir provar a inocência de todos ali, eles precisam encontrar a Branca, pôr a mão nela, porque ela é a única que pode os livrar de tudo que está acontecendo ali, para que ela pague por tudo que está acontecendo, porque ela é uma delinquente, ela é uma traiçoeira mentirosa. Gonçalo diz que assim será e a Constância agarra o marido. O policial diz que eles não podem ter contato físico e exige que então tire a mulher dali. O Honório então é levado para julgamento, enquanto a Constância fica muito mal e triste e é amparada pelo advogado Gonçalo e Matias. Branca está conversando com seu advogado sobre a sentença de Honório que está ocorrendo agora mesmo. Ela questiona o advogado se ele pegará uma pena boa. Aí ele diz que sim, diante de todas as provas que ela conseguiu, ele já mostrou tudo que tinha ao juiz e com certeza ele passará um bom e longo tempo na cadeia. A Branca fica toda alegre, convencida de que agora ela ganhou essa partida contra o Honório. Ela cismou com a família Monterrubio assim do nada e de graça. Daí ela vai seguir com o plano. O advogado pergunta se ela quer dar continuidade a todas essas ações e ela diz que sim e espera poder receber uma boa gratificação da justiça depois de tudo isso. O Augusto está disposto a tudo para poder conseguir ficar com a Renata. Nisso, ele emprestou algumas roupas para que Renata vestisse e quando ela aparece, ele fala que ela está muito linda. Renata se envergonha e diz que não pode ser que ele venha tirar onda com sua cara numa altura dessa. Aí o Augusto diz que ela combina com tudo e começa a jogar galanteios para cima dela. Renata diz então que ela não está se sentindo bem, mas fazer o quê? Aí o Augusto diz que ainda hoje ele vai até as lojas para poder comprar roupas para a Renata. E pede que Renata faça uma lista de tudo que ela está acostumada a usar para que ele mesmo compre. Aí a Renata diz que não precisa gastar dinheiro, ela sabe o quanto ele tem um coração bom, nobre, gosta de ajudar, só que ela sabe dessas qualidades todas dele e ela não quer se aproveitar. Augusto diz que ali é o reinado da Renata, ela terá que ser tratada como uma rainha e então ele não pode deixar ela daquela forma. Ele vai comprar roupas confortáveis, leves, ela escreva tudo no papelzinho, faça uma lista e Renata continua dizendo que não precisa, aquela coisa toda. Aí o Augusto fala para a Renata para ela ficar tranquila e que deixe ele mimar ela um pouco por tudo quanto ela já é para ele.
Então Renata fica calada e convencida de que Augusto apenas quer fazer um carinho nela, como amigos. Mas enfim, ela diz que não sabe se pode com tudo isso, porque tudo que está acontecendo, Augusto sendo muito bom para ela, essas coisas que estão acontecendo, ela está escondida ali na fazenda, ela diz que não sabe o que prefere, se é continuar ali ou se entregar ela até a polícia e ficar ficha limpa e demonstrar a todos que ela é inocente. Augusto diz que isso seria uma tamanha burrada, mas que é melhor ela ficar ali, curtindo um pouco a vida ao lado dele e que logo logo ela poderá voltar à sua rotina e que nesse momento o que ele mais pode fazer por ela é prestar apoio diante de tudo que está acontecendo e pede a Renata que ela deixe ele cuidar dela um pouco. Roberta recebe Matias em casa. Eles conversam um pouco sobre Honório e então Matias derruba o martelo e diz a ela que a única maneira de eles saírem do acordo pré-nupcial é se ambos concordarem que o casamento deles acabou e pedirem o divórcio juntos. Ele diz a ela que quer que eles vão juntos na manhã seguinte e assinem os papéis para se divorciar. Roberta diz a ele que ela não quer isso e apenas é ele que quer e ponto final. Matias diz a ela que que nunca amou e que não tem esperanças de amar e não quer continuar casado com ela. Daí Matias e Roberta discutem sobre o fato de que ela não quer o divórcio e que ele está preso a ela por 10 anos. Ele diz que não a ama e ela também não o ama. Roberta diz presunçosamente que talvez em 10 anos ele aprenda a amá-la. Ele a afasta e diz que isso nunca vai acontecer. Enquanto ele tenta ir embora, Roberta diz presunçosamente novamente que seu sobrenome e seu dinheiro são dela. Matias alegremente a lembra que ele não tem dinheiro e que ela não receberá nada de qualquer maneira. Ela não vai ter um bebê de Jerônimo nem dele e ela também não tem direito a um único centavo de seu dinheiro, embora eles seguem-se casados. Daí então, ela será casada com ele por 10 anos, mas não receberá nem sequer um único tostão. Primeiro, porque ele não tem, e segundo, porque as empresas Monterrubens estão em falência e no acordo pré-nupcial ficou lá bem claro que seria para mantimento da criança qualquer dinheiro que ele desse a ela, fora isso não daria nada. Fazendo a dança feliz para Matias, Roberta parece agora doente, como se ela pudesse estar doente de qualquer maneira, e quando o Matias se vai, revoltado, pisando firme no chão, a Roberta começa a tocar em seu coração, depois alisa o seu ventre e vê que não vai ter nem o amor que era do Rafa, nem de Matias, muito menos um filho, ou o que a Malefina queria, né, que era uma fortuna. Então ela perdeu totalmente tudo. Bom, a Malefina segue a Regina no carro e começa então uma batalha ali as duas. A Malefina fica seguindo a Regina, que acelera o carro, e a Malefina acelera ainda mais, e as duas ficam correndo na pista ali, vendo a hora um acidente pior acontecer. Regina sente até medo do que está acontecendo, mas acelera cada vez mais, até que de repente uma Kombi passa bem no meio e faz com que a Malefina desapareça, e Regina respire um pouco aliviada. Aí a Malefina sai dando risada porque conseguiu dar um susto na sua rival. Malefina chega em casa muito ansiosa depois do que acabou de acontecer. Roberta escolheu a hora errada para importuná-la sobre as ameaças de Matias. Malefina grita com ela que ela não está no clima para seus dramas. Se ela estiver com problemas com Matias, que resolva ela mesma. Regina chega lá no centro e diz a Inês e Dona Carla que viu a Josi, mas não conseguiu alcançá-la e que teve uma perseguição de carro. Dona Carla pede que ela não arrisque sua própria vida, essa mulher não vale a pena. Aí Regina diz que quer encontrar a Josi e sua filha, mas pergunta a ela quando que a hora dela vai chegar, quando que esse dia vai chegar de eu poder ter minha filha novamente frente a frente. Eu não entendo porque todas essas coisas ruins caem tudo sobre mim. Eu tentei persegui-la, mas eu não consegui alcançá-la. Dona Carla alerta a Regina para tomar cuidado. Jerônimo está dormindo na sua cama. Renata entra furtivamente pela janela e vê os colares e se ajoelha para falar com um Jerônimo adormecido. Pense no sono pesado esse homem tem. Aí então ela diz: eu estava tão indecisa, mas deve ser o destino que decidiu que as coisas acabariam assim. Você certamente pensou alguma coisa de mim, exceto que eu estava fugindo e não precisamente de você. Daí ela segura o colar. Foi assim que começou, um pingente com uma carta. Você não poderia perdoar que eu fosse a garota do seu irmão, mesmo que isso não fosse verdade. E eu não posso te perdoar por ser amante de Roberta. Daí ela coloca o colar de volta.
Você se casou comigo por vingança e eu me divorciei de você para que o ressentimento não acabe com o que eu sinto por você. Você descontou em mim o que aconteceu com o Rafa, mas eu não farei o mesmo com você porque eu te amo. Adeus para sempre. Adeus para sempre, meu amor. Fala então a Renata. Assim que ela sai pela janela, já sem roupa, com viagem perdida, Jerônimo acorda e pula da cama. Todo o seu quarto está com o cheiro de aroma do perfume dela. Onde você está, Renata? Onde? Você está aqui comigo, segurando então o peito. Ele volta para a cama, abraçando o travesseiro do outro lado. Malefina e Roberta estão tomando café da manhã, quando a Roberta e a Malefina começam a conversar sobre o que aconteceu com o Matias. Aí é nesse momento que a Malefina pergunta se a Roberta tem alguma ideia. Roberta diz que ainda não. Então a Malefina exige, perguntando a ela se ela já conversou com o Gonçalo sobre tudo o que está acontecendo. Roberta novamente diz que não. Daí a Malefina fala para a Roberta para que ela vá até a empresa dos Monterrúbios, procure o Gonçalo e conte tudo para ele, que faça um belo drama para ele, dizendo que o Matias quer se divorciar dela antes do prazo e que ela precisa de uma pensão verídica para que ela tenha vitalícia pela vida toda e receba essa fortuna, e pergunta se ela está de acordo. Aí Roberta diz que sim, isso parece bom. Aí a Malefina também alerta a Roberta para que ela resolva seus próprios trâmites e que resolva tudo isso para que não fique apenas dependendo dela, pois ela já tem outros problemas também para resolver. A Roberta se arruma prontamente e vai até as empresas Monterrúbios para falar com quem? Com o papai Gonçalo. Quando chega lá, ela já arma o maior barraco. Ela nem chega gentilmente para chalerar o pai. Ela já vai logo falando que quer exigir que o Gonçalo procure o Matias e peça para que ele cancele esse negócio de querer estar querendo o divórcio logo agora. Aí o Gonçalo diz que não vai se intrometer nisso tudo. A Roberta pede para que o Gonçalo fale com o Matias e que ele haja como um cavalheiro com ele. Gonçalo diz a Roberta para que ela haja e se comporte como uma moça, que ele ensinou ela a ser uma moça da sociedade, não da forma que está fazendo. E que não, ele não vai se meter nesse assunto, a não ser que a Roberta dê o que o Matias está pedindo, que é o divórcio. Daí então os dois começam a se encarar e o Gonçalo coloca-se do lado então do Matias. Aí então a Roberta fala: "É o que, papai?" Então o Gonçalo fala: "É isso mesmo, Roberta. Se você quer minha ajuda, você terá que dar o divórcio a Matias, porque você já sabe todos os problemas que nós temos aqui na empresa, que não se compara nem 1% com o que você está tendo com o Matias. E que eu já estou lotado de problemas aqui, é com Honório, é com Renata, é com as empresas Monterrúbios e agora mais essa. Roberta, por favor, dê o divórcio a Matias." E diz que a Roberta é mimada, intransigente e que tudo o que ela quer, ela tem que lutar para conseguir o que quer e que ela não espere que tudo venha de mãos beijadas. Aí Gonçalo desentala tudo que ele guardou por anos sobre a Roberta querer tudo de mão beijada e fala que ela deveria estar trabalhando e diz que Matias só quis ajudar a Roberta e olha só a recompensa que ele está tendo. E diz agora a Renata, a Roberta, que se por acaso ela não resolver as coisas com Matias da forma justa, não conte com ele para nada, porque o Matias só se casou com a Roberta para poder ajudar ela em relação à gestação que ela estava tendo, e agora já não há mais nenhum bebê nessa história. E diz que não vai então ser a favor de ninguém, a não ser que ela tome partido sobre algo. E a única coisa que ele pode alertar a Roberta é que ele vai ficar do lado do seu filho Matias. Roberta não diz mais nada, sai então e fecha a porta com força. O advogado de Malefina aparece até a mansão dos Monterrúbios com um papel em mão, papel secreto esse que vai ser revelado agora. Ele entrega a ela e ela pergunta o que é isso e dá um bote da mão dele. Daí ele, com um belo de um sorriso, porque está querendo galantear a mulher, então ele fala: "Aqui está a sua sentença de divórcio, Malefina." E ela fala que não quer se divorciar dele. Aí o advogado diz que já adiantou tudo em relação à pensão, em relação às propriedades, tudo isso, já está tudo adiantado e que em poucos minutos você será uma mulher livre e que amanhã mesmo, se você quiser, você pode se divorciar, ou até mesmo o senhor Gonçalo, porque hoje em dia tem o divórcio expresso onde a outra parte não precisa assinar. Malefina diz que se por acaso ele já disse tudo o que tinha para dizer, que ele se retire de sua casa agora mesmo, expulsa então a Malefina o advogado. Ele diz que com muito gosto ele se retirar, mas não pense que eu estou desfrutando desse procedimento não, mas eu espero que você converse comigo
para que você entenda que tudo que você me fez de mal vem em dobro para você e que a própria vida se encarrega de fazer então com que a lei do retorno baile sobre você, fala ele com muita raiva. Malefina fica com muita raiva e exige para que Souto saia agora mesmo da casa. Aí ele continua lá caçoando da cara dela e falando que assim como a vida se encarregou de vingar sobre o que você fez comigo, o mesmo te sucederá com todas as pessoas com quem você se empenhou em todos esses anos de fazer mal. Eu te garanto que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Fala então o homem, dá um beijinho no dedo e coloca na boca de Malefina, e agora sem raiva ele fala então para ela com um sorriso, já que ele se sente vingado, e sai comemorando agora toda a derrota de Malefina. Malefina sozinha fica muito irritada em ver aquela carta que está em sua mão, que é a do divórcio, e ver todas as ações que ela ganhou com o divórcio, mas para ela tudo é pouco, porque o que ela mesmo queria era ter o nome Monterrubios em seu nome. Daí ela sai batendo com o papel nos móveis e fica indignada que agora ela seja realmente divorciada. E como as coisas continuam dando errado e cada vez pior, a Roberta chega com raiva em casa, gritando pelos quatro cantos: mamãe, mamãe! Aí a Malefina chega: e agora o que é que foi que aconteceu? O que é que passa? Aí a Roberta diz: o Gonçalo e o Matias estão unidos, mamãe, unidos para nos derrotar. E o Gonçalo, esse está a favor do que Matias vai fazer, e ele pediu para que eu me divorciasse do Matias e que não vai me apoiar em nada. Malefina, com planos malignos em mente, ela tenta acalmar a Roberta, dizendo que ela não precisa se preocupar com um moleque que nem tem um tostão para te dar. E isso ela se refere à herança de Renata. Malefina já tem tudo arquitetado em sua mente para pôr a mão no dinheiro, e então ela vai usar a Roberta para poder chegar até esse dinheiro. Então, exigirá então uma preparação para que tudo isso aconteça. Aí, nesse momento, a Malefina diz à Roberta que ela é sua princesa e que ela tem outros planos para ela e que logo elas duas estarão bem longe da vida daquele povo. E diz que agora ela tem um plano para que possa executar e que com isso elas terão muito dinheiro. E uma das piores cenas, gente, vai acontecer aqui. O Jerônimo descobre que a Renata está escondida lá na fazenda do Augusto. Aí o homem cega com ciúmes. Lá no povoado, o povo fala que tem uma mulher misteriosa vivendo com o Augusto lá. Aí então, o Jerônimo, todo curioso, desconfiando que poderia ser a Renata, ele vai até lá escondido e dito e feito. Ele acaba que quando chegando lá, ele flagra a Renata lá na fazenda e diz: então quer dizer que é você, a mulher misteriosa que todo o povoado está falando? Você é a amante do Augusto Dunante? E fica ali então a Renata tentando explicar ao Jerônimo o que está acontecendo e pede para que ele não pense dessa forma sobre ela. Aí o Jerônimo, já com os olhos vermelhos, com lágrimas, querendo chorar, e fala: o que você quer, Renata, que eu pense? Que você está esse tempo todo aqui na casa do Augusto, escondida aqui, fazendo o quê? Aí exige a ela que agora tudo o que ela está fazendo é para lhe machucar. Aí então o Jerônimo fala que amanhã mesmo ele vai dar entrada no divórcio. Ele não vai esperar por ela, e sim, ele vai pôr um ponto final nesse relacionamento que só lhe trouxe desgosto, só lhe trouxe mágoa, e fala que ela lhe decepcionou de todas as maneiras. E então fala: você é a amante do Augusto, não é? Aí a Renata fala: por que você só pensa coisas ruins de mim? Aí o Jerônimo diz que ela sabe muito bem como fazer com que eu fique com raiva. Você sabe muito bem como me provocar uns ciúmes. E tá aí, você conseguiu me provocar. Você despertou em mim todos os ciúmes possíveis, Renata. Você acabou com a minha vida e acabou com todo o amor que eu sinto por você. Aí a Renata diz que ela precisou fugir para se esconder ali. Aí o Jerônimo diz: mas por que o Augusto? Por que tanta gente para você fugir, tanta gente para você se esconder? Você teve que ficar aqui na casa dele. Por que precisamente o Augusto? Aí a Renata diz que não foi ela quem escolheu ficar ali, e sim ele que se comportou como um verdadeiro cavalheiro. Aí o Jerônimo pergunta a Renata se ela é cega ou o quê. Você não o conhece de verdade, você não conhece o verdadeiro Augusto. Renata diz para o Jerônimo que ele não tem nada a ver para onde ela vai, ou o que ela faz, ou coisa do tipo. E começa uma discussão e diz que o único monstro que ela conhece é você, mas o Augusto não. Daí então eles ficam se encarando e a Renata coloca tudo pra fora. Ela fala que a única pessoa que lhe machucou de verdade não foi o Augusto, e sim ele, e exige que agora o Jerônimo lhe deixe em paz. Agora os dois começam uma discussão, e dessa vez sem fim. Quando a gente achou que os dois iam se reconciliar de verdade, não. O destino foi lá e acabou com tudo.
Aí depois de tudo isso, o Jerônimo começa a chorar e diz que ele se arrependeu demais de tudo que aconteceu lá no passado, se referindo a achar que a Renata era bonita. Mas que decepção, Renata. Eu achei que você tinha fugido, que você estava em algum outro lugar por causa do que está acontecendo com sua família, com as empresas Monterrúbios, com tudo isso. Mas não, você estava aqui com Augusto esse tempo todo. Que decepção, que vergonha. As pessoas já vão descobrir que é você, a mulher misteriosa, e eu, meu nome, minha fama. Não, Renata, eu não vou conseguir perdoar isso, fala o Jerônimo decepcionado. Renata tenta se justificar para ele, aí então o Jerônimo fala: me disseram que você não poderia estar em contato com ninguém, absolutamente com ninguém, você não poderia estar com ninguém, mas você estava aqui com ele. E agora olha só o que está acontecendo. Aí então a Renata se lembra de seu pai falando, né, que a Renata não poderia ter contato com ninguém, se lembrando dos conselhos, e ela prefere agora se manter calada para poder ajudar então o seu pai e cumprir com a palavra dela de que ela não deixaria que ninguém descobrisse o seu paradeiro. Aí então a Renata diz que infelizmente foi assim que aconteceu. Ela achou que as coisas poderiam não fugir dos seus controle, mas acabou que tudo fugindo, e que Augusto foi a única pessoa que veio lhe ajudar de fato. Aí o Jerônimo pede para que ela não continue falando essas baboseiras, porque o donante jamais poderia ajudar alguém sem querer algo em troca. E então diz para ela não lhe falar mais nada, porque a partir de hoje nós dois já não temos mais nada. Nós dois já não somos mais nada com esse mesmo nome. Eu e você não somos um casal. Então guarde suas explicações para o Augusto, porque a ele sim você deve todas as explicações, porque você me fez crer que poderia haver uma esperança entre nós dois. Aí a Renata disse que foi justamente o que você fez comigo quando disse que você me amava, mas na verdade você só queria se vingar de mim, porque foi para isso que você se casou comigo, não? Então eu fiz igual. Aqui estamos agora, eu e você frente a frente. Aí o Jerônimo disse que a Renata foi muito cruel. Aí a Renata disse que não mais que você. Você foi cruel de todas as formas. E então a Renata expulsa o Jerônimo da fazenda do Augusto e diz que o Augusto está prestes a chegar e ela não quer ter confusão com ele e pede que o Jerônimo vá embora agora mesmo. Jerônimo acredita em tudo que a Renata diz e fica ali com os olhos cheios de lágrimas e diz: para que você cada vez mais deu esperança de que poderíamos ter um relacionamento, termos uma segunda chance, e na verdade não. Aí a Renata diz para o Jerônimo que o Augusto se comportou com ela de uma forma que o Jerônimo nunca se comportou com ela. Ele lhe deu conselhos, lhe ajudou, lhe apoiou e nunca mentiu para ela. Aí o Jerônimo fica pé da vida com ela e diz que não consegue escutar o que ela está dizendo. Ele sente ranço, raiva e diz que foi ela quem escolheu então tomar essa outra decisão. E diz que entende que ela tenha pelo menos procurar outra pessoa nesse período para viver um relacionamento. Mas o Augusto, você sabe de todas as rixas que nós dois temos. E então o Jerônimo fica muito indignado com toda essa situação e decide pôr um ponto final em todo o seu sentimento que ele tem por Renata. E agora, a partir dessa conversa que ele tem com Renata, dessa decepção de achar que a Renata realmente está tendo um romance com o Augusto, ele se entregará totalmente para Marina. E essas são as próximas emoções de Quando Me Apaixono. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.